Olá, meu nome é Kelson Mota, você está em Físico-Química Experimental, versão remota. Seja bem-vindo. Então, boa tarde a todos. Nós estamos em Físico-Química Experimental, em versão remota. Essa é uma disciplina que é dada no Departamento de Química, em que nós analisamos basicamente os fundamentos de Físico-Química 1 e até mesmo Físico-Química 2, e nós tentamos, em laboratório, verificar experimentalmente os princípios que são vistos na disciplina Físico-Química Experimental, né? No caso, a Físico-Química Teórica. E hoje eu vou falar aqui sobre o plano de ensino e normas da disciplina. Nós temos que fazer uma apresentação da disciplina. Então vou mostrar um pouquinho como vai ser o nosso plano de ensino, como vai ser efetuado essa disciplina em versão remota. Ok? Então, para quem não me conhece ainda, eu sou Kelson Mota Teixeira de Oliveira, sou professor efetivo do quadro do Departamento de Química da Universidade Federal do Amazonas. A minha área de pesquisa é justamente físico-química, na área de mecânica quântica molecular, e dou aula também, além de quântica avançada, dou aula de termodinâmica, físico-química 1 e 2. Então é justamente uma das minhas áreas essa disciplina aqui. Muito bem, o que nós podemos ver hoje nessa aula de apresentação? Primeiro vamos ver a identificação, as informações, as normas e procedimentos da nossa disciplina, e depois o que se espera na parte 2 dos relatórios. Gente, a nossa disciplina é a Físico-Química Experimental, ela tem 2 créditos, o pré-requisito dela em geral é a Físico-Química 1, carga horária 60 horas, prática, mas aqui na versão remota. Nosso objetivo nessa disciplina é proporcionar a você, aluno, uma visão geral, experimental, ainda que agora estejamos na versão remota, de alguns conceitos de físico-química, tá? E especialmente no nosso caso, medida de calores de reação, pressão de vapor, solubilidade, equilíbrio de sistemas e mais alguns outros experimentos que são vistos teoricamente na disciplina Físico-Química 1 e também em Físico-Química 2, mas que estão dentro do aspecto de Físico-Química 1. E o objetivo específico dessa disciplina é que ao final do curso o aluno ele seja capaz de conduzir experimentos que levem à medida desses calores, solubilidade, pressão de vapor, energia, assim por diante, e principalmente caracterizar experimentalmente sistemas e processos físico-químicos. A ideia é que no final dessa disciplina se tenha uma visão geral do que seria um sistema físico-químico e como você pode identificar algumas variáveis, alguns descritores desse sistema físico-químico. Então é uma disciplina bem bonitinha, do ponto de vista experimental ela é uma disciplina tranquila, tem muita aplicação dependendo da área, e dentro da área de vocês com certeza ela tem implicações bem interessantes, principalmente na questão da parte de calorimetria. Nesse semestre nós vamos ter 5 aulas síncronas, 10 aulas assíncronas, então 66%, 33%. O curso já está completo, então todas as aulas já estão completas, já existem, eu vou deixar prontas, né, para vocês no Classroom, daqui a pouco eu falo um pouco sobre isso. Mas eu também estarei presente em pelo menos 5 dessas aulas falando alguma coisa acerca do experimento, né, nós vamos reunir, e ali em diante vocês têm acesso a todo o material em que vocês podem ver a videoaula, além da videoaula, os roteiros práticos, alguns vídeos, alguns materiais extras que podem apoiar o assunto e, claro, o material necessário para compor o relatório daquele experimento. Ok? Bem, qual é o critério de avaliação? O critério de avaliação é o critério geral de avaliação da UFAM, né? A disciplina será ministrada em forma de aulas remotas, serão realizados experimentos, esses experimentos serão relativos às disciplinas teóricas de físico-química. A média final
Para aprovação é aquela que seja igual ou maior que 5. A média final é 2 vezes a média dos exercícios escolares mais o valor da prova final dividido por 3. Tirou igual ou maior que 5, aprovado. A média dos exercícios escolares é, na verdade, a média dos experimentos em que vocês farão os relatórios. Então, vocês terão 7 a 8 experimentos, cada um deles terá um relatório, e esses relatórios comporão uma média dos exercícios escolares. Ok? Os dados para vocês fazerem esses relatórios, os dados experimentais que vocês obteriam experimentalmente, será fornecido para vocês. Eu tenho uma coleção desses dados laboratoriais, então eu irei separar e eu posso colocar por equipes, ou posso colocar um valor para todo mundo e vocês vão utilizar esses dados experimentais para perfazer no caso, o relatório. Ok? O que mais que nós podemos ver aqui? O conteúdo programático. Gente, o conteúdo programático ele vai abranger pelo menos 7 experimentos. Nós vamos ter, no caso, uma aula ainda, que é a apresentação do curso, e principalmente o tratamento estatístico dos dados. Hoje a gente só está falando sobre a apresentação, mas nós vamos ter uma outra aula sobre tratamento estatístico dos dados, que não vai ser hoje, vai ser na próxima semana, no qual haverá já um trabalho para vocês fazerem. E daí em diante nós vamos ter os experimentos, né, as práticas. Então vamos ter a prática 1, seria a determinação do equivalente em água de um calorímetro, vai ser síncrona. Essa primeira aula eu farei síncrona. As demais serão assíncronas e quando houver síncrona eu vou falar para vocês. Lembrando aqui que 2/3 dessas aulas aqui serão assíncronas. Esses valores síncronos e assíncronos que estão aqui no conteúdo programático, eles podem ser seguidos, mas na maioria das vezes, como o material já está completo, eu poderei simplesmente avisar, olha gente, a aula já está completa, vai ser assíncrona, mas em todos os momentos da quarta-feira eu estarei disponível para qualquer dúvida nesse horário e, claro, a nossa sala no Google Meet estará aberta para tirar qualquer dúvida. Então nós teremos uma prática de equivalente em água, vamos determinar o calor de uma reação de neutralização. Vocês vão fazer 2 práticas caseiras, na verdade, né? Vocês vão fabricar um calorímetro e vão obter o calor específico do calorímetro. Isso aqui é interessante, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Vamos ter uma experiência aqui, no caso cinética, determinar a ordem de reação, bem bonitinha do ponto de vista remoto. Equilíbrio de reações, aqui talvez vamos ter um tempo a mais, uma aula extra, para vocês reverem os dados de equilíbrio, esses experimentos, tirar as dúvidas. Depois, diagrama de solubilidade, uma experiência bem legal também do ponto de vista remoto. A dissociação, se nós conseguirmos fazer, vamos fazer também, se é mais passado deu uma certa dificuldade aqui, vou tentar melhorar. E a última nós vamos ter, no caso, uma simulação utilizando um pequeno softwarezinho. Vamos tentar trabalhar o comportamento de gases, ok? Discussão de dados, teremos mais uma última aula, se for necessário, dúvidas, entrega de trabalhos parciais e, por fim, a revisão final dos últimos trabalhos, que no caso seria a prova final que você ou vai me entregar e a gente vai ver durante o período, ou o último relatório, que vai ser uma nota parcial, também será utilizado como nota final. Joia, eu só quero lembrar que esse material todo já está pronto e vai estar liberado para vocês na nossa classe virtual. Gente, falando em espaço virtual, em classe virtual, as nossas aulas remotas elas vão ocorrer dentro de um link do Google Class. Esse link aqui é um link genérico, que eu estou mostrando aqui para vocês, pode ser qualquer um. Esse link eu já passei para vocês, se vocês já receberam o link real da turma, né, via e-mail, todos já se inscreveram, acho que todos aceitaram o convite, não sei se falta 1 ou 2 pessoas. E, claro, esses convites já foram enviados e o meu e-mail oficial é basicamente esse daqui, calçamota@gmail.com, é um dos meus e-mails. A nossa classe virtual ela está já pronta, tá? Ela está nesse formato aqui, na verdade o endereço real é esse, mas esse endereço aqui é bom desconsiderar, uma vez que muitos alunos têm dificuldade de acessar
o Classroom via e-mail, porque às vezes não tem o e-mail institucional ou não pediu o e-mail institucional, então eu criei uma classe, um link permanente do Meet, que a gente está se reunindo, por exemplo, agora, que, claro, toda vez vai estar disponível aquele link para a nossa aula experimental, ok? Gente, vocês vão ter que formar grupos, tá? Os grupos virtuais para as aulas. Esses grupos têm que ter no máximo 4 alunos. Ainda que a nossa turma seja de 11 ou 12 pessoas, isso vai dar 3 grupos de 4. E a composição é com vocês, é livre. Mas uma vez estabelecido, eu peço que não alterem o grupo durante o período letivo. Na nossa turma dá para fazer 3 grupos tranquilamente. E o grupo ele é responsável pela entrega, tá, dos relatórios, tá, dos experimentos caseiros. Basta que um único entregue na nossa classe. Tá? Ok? Só voltando um pouquinho ainda aqui da nossa classe. Aqui vocês já acessaram lá o Classroom. Tá? Vocês vão ter um mural de atividades ali para vocês fazerem. E junto a esse mural, as atividades para cada um. Já está aberto lá um fórum para vocês se apresentarem livremente. E a partir de hoje já vou começar a abrir os demais módulos, tá? Pouco a pouco, para vocês começarem a fazer, no caso, os experimentos. Joia? Gente, quanto à metodologia, como é que nós vamos aplicar, porque é uma disciplina experimental aplicada de forma remota, à distância, o que cria algumas dificuldades. A questão é que, uma vez que nós definimos o experimento, e esses experimentos já estão definidos ali pelo conteúdo programático, nós vamos ter 3 abordagens que utilizaremos no decorrer do nosso curso. Tá? O primeiro seria uma explanação teórica do experimento. Em geral vai ser isso. Toda aula tem uma explanação teórica do experimento. Em seguida tem um vídeo mostrando como seria o procedimento completo em laboratório, que você realizaria se estivesse presencialmente ali. A maioria das vezes esse procedimento ele é relativamente simples. 2, tem uma explanação teórica do experimento, sempre tem explanação teórica, seguido de uma simulação computacional do experimento. Vamos ter pelo menos uma nesse período, talvez eu consiga 2, mas uma a gente vai ter com certeza. E 3 seria a realização do experimento em casa a partir da criação da sua própria aparelhagem. Então, os 3 casos nós vamos ter uma aula de realização remota, à distância mesmo na sua casa. Nós vamos ter uma simulação e as outras nós vamos ter a explanação teórica seguida do vídeo. Nos 3 casos, vocês terão que ter dados experimentais. Esses dados experimentais serão utilizados para fazer os cálculos necessários para obter os resultados daquele experimento. E claro, com isso daí, você vai utilizar para fazer, no caso, um relatório, ok? Então, ao fim de cada experimento, um relatório deverá ser corrigido, deverá ser entregue. Você vai utilizar o Google Class para mandar esse material. Pode mandar também para mim por e-mail, tá? Não tem problema nenhum. Ok. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o modelo de relatório. Como é que eu quero o relatório, como são os gráficos, como são as tabelas. Isso aqui é para vocês terem uma ideia básica. Bem, gente, em primeiro lugar, o modelo de relatório, você vai ter uma capa, normal, vocês já sabem o que é isso daí. Tem um resumo, o resumo é o resumo do experimento. Vocês já leram algum artigo científico, já viram lá o abstract, o resumo. Você tem ali uma descrição sucinta do experimento, você vai colocar ali rapidamente o que se quer fazer, no caso, a metodologia e os resultados que já foram obtidos. Então ali é simples, é resumir o que vou fazer, como fiz e o que obtive. E aí, nesse caso, quando era na parte experimental, os alunos já traziam essa descrição sucinta e só deixava ali para fazer na hora um resumo, mas aqui não vai ser o caso. E qual é o objetivo? O objetivo é, de forma clara e resumida, expor o objetivo do experimento. Expor, no caso, perdão, eu estou confundindo tudo. No caso do objetivo, vocês vão deixar bem claro qual é o objetivo do experimento. E isso já está dentro do roteiro também, isso aqui também é praticamente copiar.
Mas chegando na introdução teórica, a história muda um pouco de figura. Por quê? Porque aqui eu quero que você descreva a teoria que é necessária para o entendimento do experimento. No roteiro teórico tem uma introdução teórica, mas aquela ali é muito resumida. Se você copiar aquilo e colar no seu relatório, você vai ser penalizado em termos de pontos. Tá? Não deve ser uma introdução teórica muito longa, mas ela também não pode ser aquela curtinha. Tem gente que coloca 2 parágrafos de introdução teórica. Você vai procurar um pouquinho, mas tem que ser assuntos que sejam relevantes para o entendimento do seu trabalho. Tá? Não coloque coisas extras. Eu não sei porquê, mas tem alunos que colocam demais coisas extras que não interessam ao experimento. E tem outros que colocam de menos, muito pouco, e aí fica aquele experimento vazio. Você não tem uma introdução teórica para amparar o entendimento dos dados obtidos. Tem um procedimento experimental. Esse procedimento ele já será dado para você, estará no caso, no roteiro da sua experiência. Você vai ali utilizar esse procedimento. Claro que tem às vezes, na parte, por exemplo, experimental que você vai fazer em casa, você vai ter que descrever o procedimento experimental. Tá? Nessa descrição, não usem verbos em primeira pessoa ou em terceira pessoa, do tipo assim, eu fiz, eu medi, ou nós fizemos, nós medimos. Utilize a linguagem aqui do ponto de vista verbal neutro, quase no infinitivo. Fez-se, mediu-se, observou-se, analisou-se, concluiu-se. Esse é o tempo verbal que, em geral, se utiliza em relatórios científicos. Tá? Então, por favor, pessoa do singular no passado, ou no passado, nesse caso, não vai utilizar. Tá? Primeira pessoa, segunda pessoa. Nós fizemos. Joia? Bem, nos resultados de discussão, aqui é algo que conta bastante ponto. Então, você vai apresentar todos os dados do experimento, e esses dados eles deverão ser coligidos na forma de gráficos, de tabelas, de figuras. A ideia é que você pegue esses dados e trabalhe de forma a comunicá-lo da melhor maneira possível. Se for o caso, um gráfico, na maioria das vezes tem gráfico, então colocar aquilo em tabelas. Se for o caso, você faz uma figura, um infográfico. A ideia é comunicar o seu resultado da maneira mais visual possível, de forma que você possa entender. E, claro, esse dado que você calculou, você tem que comparar com a literatura. Então, qualquer dado que você obteve, procure na literatura para ver qual seria o valor. Então, por exemplo, nós temos um experimento que é o calor de neutralização de HCl e NaOH. Quanto é o calor de neutralização, por exemplo, na literatura? Qual é o valor de referência? Você vai procurar e você já obteve isso daí que você calculou também com os dados experimentais. A ideia é comparar para ver qual é a margem de erro entre o seu resultado obtido e o resultado de referência na literatura. E a conclusão é uma síntese pessoal do que foi feito, dos resultados da discussão. Você vai comentar muito rapidamente somente o que os resultados mais importantes alcançados. Você não vai gastar tempo colocando assim, concluiu-se que a experiência foi satisfatória. Não, você vai concluir deixando claro, olha, nesse experimento obteve-se este valor e esse valor implica em tal e tal coisa ou em tal conclusão. Esses valores, talvez você possa ter encontrado o valor completamente errado, esses valores não chegaram próximo do valor de referência, é muito provável que talvez tenha tido esse ou aquele erro, e você conclui dessa maneira, olha, a experiência atingiu o objetivo? Sim. Por que atingiu o objetivo? Por tal e tal coisa. Não atingiu o objetivo? Por quê? Por tal e tal coisa. E essa é basicamente uma conclusão, e você aponta nesses resultados o que foi de mais interessante. E as referências bibliográficas, você vai ali listar as várias referências que você utilizou para compor o seu relatório. Você pode ter 2 tipos de referência, tem as referências bibliográficas e tem bibliografia. Em geral, o pessoal não faz essa diferenciação, mas há uma diferença, tá? Referência bibliográfica, você está falando de materiais que foram referenciados dentro do texto, artigos, frases, e bibliografia são outras fontes que você utilizou, mas que não estão referenciadas diretamente no texto. Em geral, você lê um livro, mas você não citou nada daquele livro especificamente.
no texto, mas foi uma referência, uma bibliografia que foi consultada. Então está lá na parte de bibliografia. Quando você usa referência bibliográfica, você na verdade está falando acerca daquilo que você leu e você está utilizando, referenciando dentro do texto do seu relatório. Então é bom fazer essa diferenciação. Joia? Gente, tabelas. Posso fazer qualquer tipo de tabela? Não, tá? Existem algumas normas de confecção de tabelas. Elas devem apresentar sempre uma legenda sucinta. A legenda sempre fica acima da tabela. Deixa eu mostrar aqui. Então nós temos uma tabela. Temos uma legenda, em geral fica acima da tabela. Elas, preferencialmente, elas não devem ser fechadas nas posições verticais. Notem que você não tem aqui as traves verticais. E em todos os casos você tem que deixar claro qual é a grandeza que você está utilizando para um determinado descritor. No caso fração molar, aqui qual é a unidade, densidade, gramas por centímetro cúbico, viscosidade e assim por diante. Ok? Então esse aqui é um exemplo bem interessante. Se você tiver algum dado que precise de alguma legendazinha, você pode sinalizar e embaixo escrever de onde veio ou o que você quer sinalizar nisso daqui. O título da tabela, gente, também é algo importante, tá? O título da tabela, ela precisa deixar claro o que você está utilizando, está mostrando, e qual é o método utilizado. Então, por exemplo, aqui nessa tabela, valores de densidades medidos pelo método piconométrico de viscosidade, que não interessa apenas uma tabela qualquer. E esses valores aqui em viscosímetro de Oswald, para o quê? O que você está analisando aqui? Misturas de etanol à água nessa temperatura e essa pressão. Então, aqui na descrição, você está dizendo o que tem aqui. Tá? No caso aqui, a ideia da tabela é a densidade. Foi medido pelo quê? Por esse método aqui piconométrico, em que? Nesse aparelho, viscosímetro de Oswald, e em que sistema? O sistema era misturas etanol e água nesses descritores, temperatura e pressão. Então, muito simples, mas incrivelmente, você vai encontrar alunos de graduação, de mestrado, de doutorado que não conseguem descrever o título correto de uma tabela. Às vezes coloca título de tabela assim, tabela tal, valores de densidade. Eu não preciso de um título desse porque eu estou vendo densidade, estou vendo valores. Mas eu quero saber se essa densidade foi calculada em que aparelho, qual foi o método utilizado, em que condições esses valores foram obtidos. É isso que tem que conter dentro do caso da tabela, tá? do título da tabela. Joia? A questão dos gráficos. Quais são as normas de confecção? Gente, os gráficos eles podem ser abertos, tá? Ou fechados. Em geral o pessoal faz aberto, mas você pode fechar também aqui. Não tem problema ficar uma caixinha. Os títulos já são contrários, estão sempre embaixo. E esses títulos eles não podem ser genéricos. Eles têm que indicar quais são as grandezas que estão sendo correlacionadas no seu gráfico, qual foi o método que você utilizou e em que condições estava o sistema. Muito semelhante no caso da tabela. Então aqui você tem um gráfico de densidade de um lado, tem fração molar do outro, e aí você tem o título variação da densidade de mistura etanol-água. Estou sabendo, é que ele não diz onde tem etanol, mas você tem que explicar o que está sendo medido aí, o que está sendo plotado. Variação da densidade da mistura etanol-água, aí ele ainda colocou aqui qual foi o método, piconometria, em função da concentração de água, nessa condição, 25 graus Celsius. Joia? Esse é o título. Eu só que peço que vocês tomem cuidado, por quê? Porque não se constitui título de tabela, gente, de gráfico no caso, expressões que são muito comuns de utilizar. Tem gente que olha para esse gráfico aqui e coloca o título seguinte, gráfico 1, viscosidade versus concentração da água. Ora, eu estou vendo que eu tenho viscosidade correlacionado com a água. Isso não é o título do gráfico. Isso é simplesmente a correlação em palavras do que eu estou vendo graficamente. Ou a gente coloca-se densidade versus concentração, pior ainda, não diz nem que é da água, ou coisas de outros gêneros, pressão de vapor versus temperatura, índice de refração versus concentração, etc. Gente, isso não é título de gráfico. Muitas vezes você termina a graduação
você não sabe dar um título para o seu gráfico, você vai fazer um mestrado, prepara lá o seu material, vai submeter numa revista científica e quando você vê seu artigo é recusado, você não sabe por quê. E às vezes é esse tipo de coisa boba, você não sabe titular no caso não, nomear o seu gráfico. Então sempre que você tem um título, você tem o quê? A indicação das grandezas, aqui no caso variação da densidade, em função da concentração de água, o sistema, né, em que condições o sistema estava a 25 graus Celsius, e se possível, coloque o método do qual foi obtido os dados que estão sendo graficados. É basicamente isso. Então, se você colocar para mim gráfico e ficar assim, fulano versus Beltrano, você vai ser penalizado também, ok? Então, tudo vai ser analisado, as tabelas, os gráficos, as discussões, e isso vai ter uma pontuação. Joia? Então, basicamente é isso. Do decorrer do período, nós vamos ter outras dúvidas em relação aos relatórios. Vou estar, no caso, corrigindo e passando onde está certo, onde está errado, que pode melhorar, que pode talvez deixar melhor, onde já está bom, ficar melhor. E aí é só caprichar nos relatórios dos experimentos. Dito isso, eu dou por aberto a nossa disciplina Físico-Química Experimental em versão remota para esse novo período que se apresenta. Então, sejam todos muito bem-vindos. Ok?